Saudações a todos os jovens e adolescentes, porque o assunto nesta série, nós estamos dedicando aos adolescentes e jovens. Tá bom? Vamos lá? Ontem, ou no vídeo anterior, nós demos uma introdução no assunto. E hoje vamos falar desse segundo vídeo. Vamos falar sobre a espiritualidade, tá bom? Espiritualidade. Espiritualidade. Alguém, e é normal isso acontecer, um adolescente, um jovem pode me perguntar, mas irmão Marcos, ou evangelista Marcos, ou pastor Marcos, o que é espiritualidade? Bom, a espiritualidade é o nosso envolvimento com um ser que é espiritual, que não tem a matéria que nós temos, que é o corpo, O que nos identifica é o corpo que Deus nos deu, Ao criar o primeiro homem, o primeiro casal, ele precisou fazer um trabalho para que nós tivéssemos um corpo, tá? E através desse corpo, nós conseguimos nos identificar. Agora, no caso da espiritualidade, nós vamos lidar com um ser que é espírito, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo vê, que tudo sabe, aquele que sonda os nossos corações, aquele que vai até a divisão da nossa alma, juntas e medulas do nosso corpo, aquele que conhece todo o nosso ser. Tá entendendo? E os nossos pais, eles já tiveram uma experiência. Você que é jovem cristão, os teus pais já tiveram uma experiência com Deus. É aí que entra os pais também em cena. Como você é uma adolescente, é um jovem e não compreende as coisas espirituais, quem tem a responsabilidade de te orientar quanto a estas coisas são os teus pais, Aí entra em cena também, o teu pai, a tua mãe, ou um parente teu, um tio, uma tia. Talvez você pode ser órfão. Por exemplo, eu não tenho meu pai desde pequeno. Quem que me levou para a igreja? Foi a minha mãe. E quando os dois se vão? Quando você tem a ausência dos dois? Igual eu conheci uma senhora num país que eu estive agora recentemente, eu conheci uma senhora, ela é até uma ministra na casa de Deus, ela era uma refugiada, e viveu em campos de concentração. Não é concentração não, viveu em campos de refugiado, Uma garota ainda, e os seus pais, pela dificuldade que tiveram entre o problema da guerra em que viveu o país dela, os pais, com medo de algum momento eles forem assassinados ou pela guerra e tudo mais, entregaram esta moça aos teus tios. E ela foi criada na casa da sua tia até a idade adulta. Hoje ela é uma serva de Deus. Esta mulher deve ter uma história incrível. Então, cada adolescente, cada jovem tem uma história em particular. A cada família é uma história em particular. Então, pelo fato de você, adolescente ou jovem, Aí você me pergunta, mas como que eu sei que eu sou adolescente? Como que eu sei que eu sou jovem? Eu falei no primeiro vídeo. O adolescente compreende, segundo as grandes tanto das Nações Unidas e também as leis de um país, por exemplo, no Brasil,
O adolescente é entre 12 e 18 anos. O jovem é entre 19 a 35 anos. Beleza? Então, os pais precisam mostrar aos filhos, né, a este adolescente, a este jovem, principalmente o adolescente, quem de fato é Deus, né? Aí que vem a tarefa fácil, porque para mostrar precisa conhecer, né? Só quero deixar um exemplo aqui para vocês, falando de Jesus Cristo, no capítulo 2 de Lucas, do verso 22 a 38, está registrado que Jesus foi levado ao templo pelos seus pais. E todos os anos, né, na celebração anual ou nas celebrações de fim de semana, Jesus era levado no templo. Você compreendeu? Jesus era levado no templo. Quando Jesus completou 12 anos, ele já conseguia ir no templo sozinho. Você compreendeu? Então, por quê? Se você ler a leitura de Lucas capítulo 2, do verso 41 a 51, Jesus foi numa festa com seus pais e de repente ele desapareceu, ele sumiu. E seus pais notaram no meio daquela multidão que em Jerusalém, sempre nessas datas festivas, tinha muita gente de todas as nações. Então Jesus sumiu ali, os pais começaram a procurar Jesus e encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores, né, com os mestres ali no templo. Então, se os pais, né, caminharem com esse adolescente, esse adolescente vai conhecer o Deus que os seus pais servem. E quando chegar um tempo, esse adolescente ou esse jovem saberão o caminho da igreja sem precisar os pais estar apontando. Então é muito interessante isso, que quando o jovem chega nessa idade, a adolescência de 12 anos para cima, precisa intensamente, né, da presença dos pais. Não é bom que os pais mandem seus filhos para a igreja e fiquem em casa, porque se os pais ficarem em casa, vai faltar aquele famoso apoio moral, né? Sim ou não? Às vezes pais, eu estou falando para jovens cristãos, essa palavra pode ser para jovem não cristão também. Por exemplo, tem os pais que levam seus filhos a alguma coisa, alguma situação recreativa, levam seus filhos no parque, levam seus filhos para ver um jogo de futebol, não é verdade? Então o pai cristão precisa levar o teu filho na casa de Deus, porque quando ele crescer, ele não vai perder o caminho da igreja. A Bíblia diz no livro de Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Compreendeu? Então é necessário que os pais deem esse suporte aos jovens. Porque eu assisti como diretor de jovens na época, eu assisti muitos filhos que eram assíduos na igreja, eram excelentes no questionário da revista da escola dominical, era excelente na pontualidade, quanto ao horário, estavam todos os dias na igreja. Porque um dia o pai levou, mas de repentemente esse pai, essa mãe, deixou de ir na igreja. Quando deixa de ir na igreja, as crianças perdem, os adolescentes e jovens perdem a referência. Quem são suas referências? São seus pais. É ele, diz a Bíblia, que o filho é igual ao pai, que o filho fará aquilo que o pai está fazendo, que o filho vai querer ser o que o pai é de fato. Se você tem um pai que é um profissional de uma área, o filho dele só visualiza ele. Praticamente até uma determinada idade, aquela criança vai interpretar
que o pai dele é o único profissional da área, que o pai dele é um herói para ele. Então, se você perguntar a uma criança entre 7, 8 a 10 anos, perguntar para ele o que você quer ser, é muito comum ele dizer que ele quer ser o que o pai dele é. Então é muito importante os pais estarem envolvidos no processo de formação, tanto na formação intelectual da criança, do adolescente, do jovem, quanto na formação espiritual, naquele contato com o Criador. É o pai que precisa orientar este filho a conhecer o Criador dos céus e da terra. Olha, há pais que não estão nem aí para os filhos. Não é verdade? Há filhos que têm que fazer força para ir na igreja. Lembra da moça que eu falei no início do vídeo? Ela era novinha, foi criada pelos seus tios. Mas cedo ela conheceu a Cristo. Hoje ela é uma ministra, né? Mas teve uma história difícil na vida. Então, há muitos lares que têm as suas batalhas, eu sei, suas dificuldades, seus problemas, mas precisam os pais tirar um tempinho para levar essa criança na presença do Criador. Se você que é pai fizer isso nos primeiros anos dos seus filhos, até no máximo entre 12 a 15 anos, este jovem, esta moça, vai compreender por que razão está sendo levada na presença de Deus. Vai compreender aquele que é espiritual, o Deus Todo-Poderoso. No Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele ensina que não pode haver, né, comunhão entre a carne e o espírito. Aqueles que se inclinam na carne, Paulo diz, certamente perecerão. Aqueles que se inclinam no espírito, certamente viverão. Porque o espírito é o espírito que traz vida, que traz a presença de Deus, que nos faz sentir a graça de Deus nas nossas vidas. E o jovem, ele pode ser um jovem excelente na casa de Deus, na área do louvor, na área da palavra, né? Na área da instrumentação, dos instrumentos de louvor, né? Instrumento de corda, instrumento de assopro. É muito lindo ver a juventude louvar a Deus. É muito lindo você ver ali mentes novas sentindo a graça de Deus. Mas quem que tem que mostrar a eles o caminho? Da mesma forma que os pais de Jesus levaram ele ao templo, que foi muito bom para ele, assim os pais cristãos precisam levar os teus filhos na casa de Deus. Está cansado? Eu entendo, também já estive moído muitas vezes. Muitas vezes eu estive moído no fim de semana. Eu gostaria até de descansar um pouco mais, mas eu levantava de manhã cedinho para mostrar a eles o caminho, né? Mas quando eles tomaram um tamanho certinho, entre 12 e 13 anos, 11, 12, 13 anos, até com 10 anos de idade, como a igreja era perto da minha casa, eles já iam sozinhos, os três, né? Então é muito importante isso, os pais estarem envolvidos no crescimento espiritual dos seus filhos. O pai precisa também ser um bom leitor da Bíblia, porque se o pai for um bom leitor da palavra de Deus, ele tem como orientar esse filho espiritualmente. Conforme eu disse aqui no livro de Romanos capítulo 8, que Paulo fala da carne e do espírito, é porque um dia alguém me mostrou. Eu dou os créditos aqui à minha mãe, que a gente era muito novinho, criança ainda, com 5, 6, 7 anos de idade. Mamãe chegava de tarde, ela arrumava aquela fila, né? Era eu e mais os meus 5. Eu sei que nós somos, ao todo hoje, somos em 8, se não estou enganado, né? Mamãe arrumava nós tudo, preparava, botava a roupinha, começava cedo, começava depois de 5 horas da tarde, arrumava a gente e levava aquela fila de garoto para a igreja. Então ela fez o papel dela.
ela cumpriu a parte dela. Ela nos encaminhou na presença de Deus. E o jovem, ele precisa, tanto o jovem como o adolescente, pelo fato de serem descolados, antenados, são pessoas que precisam de um suporte dos seus pais para poderem prosseguir na vida espiritual. Faça isso. E Deus, e você que é pai, vai ter filhos que vão te dar orgulho, né? Que vão te dar orgulho para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que os seus filhos venham ser filhos abençoados. Eu tenho aqui o exemplo de José, o exemplo de Daniel, jovens que foram para a terra estranha, mas lá honraram o seu Deus, além de servir a outra nação. Tanto os dois foram governadores, tanto José foi governador no Egito e José foi governador na Babilônia, num país diferente, religião diferente, costume diferente, mas lá eles honraram o Deus que serve. Por quê? Porque tive um princípio. Então, a espiritualidade na vida do jovem cristão, do adolescente, é muito importante, porque é por esse caminho que este adolescente, que este jovem vai conhecer o Deus Todo-Poderoso que é espiritual. Tá certo? Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente traz no próximo vídeo, né, um próximo assunto. Nós já estaremos falando de outras áreas, né, na vida do jovem. Se dedique, jovem. Se dedique na tua vida espiritual. Doa o teu tempo para o Senhor. Se entrega mesmo, aproveita o tempo livre que você tem e se entrega na casa de Deus. Vá para a igreja, tem tempo, vá para as orações, tem tempo, vá para a escola dominical, tem tempo, vá para o culto, aprenda a tocar um instrumento, aprenda a louvar a Deus. E eu tenho certeza que esse gesto que você fazer, você jovem ou adolescente, fizerem, muitos jovens que estão lá fora, seus colegas de sala de aula, teus amigos, seus vizinhos da rua, muitos deles desejarão conhecer o Deus que você adora. Seja um mensageiro, você tem condições, você pode. Deus abençoe a tua vida. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Daqui a pouco nós voltamos.